Não, que tem que desligar, né? No final, né? Entendeu? Não tá conseguindo. Deixa eu ver, tô tentando de novo. Aí iniciou a gravação aí, alguém até lá. Peraí. Não, fui eu, mas não A sei se Fran está gravando. Loyola Mello está gravando a chamada. Ué, não está marcando aqui no meu, é mole? Está gravando. Então vamos embora. Né? Quem vai ler a página, quem vai fazer a prece. Página do livro Vida Feliz, Faz a prece também, tá, Jorge? 133. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizareis proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante de modo a aproveitar todas as horas da tua existência carnal. Dona Diana, Senhor da vida, nessas horas, mais uma vez, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos estudando a obra Paulo Estevam. Que as tuas bênçãos sejam sobre nós. Tira o expositor da noite a trazer informações preciosas quanto a essa verdade. Que hoje chegou até nós. Com certeza perdurará por longo tempo para trazer à luz essa verdade aos corações e à mente de outros irmãos nossos que estão por vir ao cenário terreno. Nós nos agradecemos, pedindo pelos nossos lares, pedindo pelos nossos irmãos, Tito, o cunhado, que deixou a vida física ontem, deputado hoje, Fernando Gonçalves Vieira, que seja esse envolvido, amparado e assistido. Pelos nossos irmãos do grupo, Senhor, também que passam pelas provas da doença, que sejam envolvidos nesse instante, que os médicos da terra possam ser inspirados para amagar a enfermidade, e, obviamente, graça em nosso corpo físico, motivo, nossas necessidades. Te agradecemos também, Senhor, pedindo por aquelas almas sofredoras que gravitam nas ambiências espirituais, caminhando sem rumo, sem norte, e que precisam também do nosso acolhimento. Que essas preces, aonde estes estiverem, sejam envoltos pelo imenso amor. Graças a Deus, estamos por aberta a reunião de estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, está gravando. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrânio, Boa noite, Elisa. Consuelo. Boa Boa noite, noite, Eu não tinha dado conta do Jorge. Eu estava tentando me entender aí com o celular, fone. Bom, nós vamos- paramos. Hoje é Paulo Estevam, nós paramos na página do livro velho 379, há 3 semanas atrás, né? 3 semanas atrás. Está no livro velho. No livro novo é 332. Aqui é o número do novo? 338? O novo 332. 332. Isso. A palestra do ex-rabino, é isso aí, né, Elisa? Não, depois de bem informado da situação religiosa de Antioquia, o ex-pescador acrescentava: em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. Será que eu faltei?
Porque eu não Você faltei, então não teve. faltou. Não, teve um que você faltou, Peraí. Elisa. Teve? Então, Teve peraí. um. 28, do 2 e 25 que tinha parado. Olha só, o negócio é o seguinte: você estava no dia, vou fazer aqui só um apanhado. Houve uma reunião lá em Antioquia, né? E o Paulo, de uma certa forma, ele, né, faz assim, uma observação, né, que o pessoal não gostou, que ele se referiu ao Pedro. Aquela questão que Pedro estava muito bem, mas quando chegou os representantes de Jerusalém, né, ele mudou completamente, né? Passou a evitar os gentios, passou a evitar falar sobre certos temas, ficou mais calado, né? E o Paulo começou a falar sobre isso, né? Ele está falando um pouquinho atrás, né? Quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado Simão Pedro, né? Sobre esse assunto, né? E começa então, né, o Barnabé toma as dores do Pedro, tá? Porque, poxa, que é isso, Paulo? Ele vai falar um pouquinho assim: Paulo, sou dos que lamento tua atitude neste passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador de Cristo Jesus? Quer dizer, eles achavam que o Paulo, de uma certa forma, estava atacando Pedro. Ele estava fazendo um questionamento em relação a essa nova atitude de Pedro lá em Antioquia. Tá? Então, aí nós paramos no parágrafo, que aí Paulo responde para o Barnabé: temos sim um direito. Achou esse parágrafo, Elisa? Cabeção, temos sim um direito. Foi aqui que Peraí. nós paramos, no parágrafo abaixo dele. Temos sim o direito de Sim. viver com a verdade. É um pouquinho depois do que eu estava falando. Tá. Já achei, é 335. É um pouquinho depois, 335. Pronto. Já está. Pronto. Posso ir? Vai falar mais alguma coisa? Não, então, aí está esse bate-papo, né? O Paulo expondo, assim, tipo assim, questionando Pedro e querendo que ele fale alguma coisa a respeito disso. Que sabe que Paulo, conforme eles falam, gostava de arengas, né? Arengar significa bate-boca, discussões. Ele não nega. Até o final da vida dele, ele falou: eu sou fariseu, né? Cristão, mas fariseu. Qual era a característica do fariseu, né? Estudar as leis, hein? Estudar as Estudar a leis, lei para né? discutir. Exatamente. Não era para projetar as leis, não. Era para discutir, para mostrar que sabia mais que os outros. Exatamente. Então, Paulo, quando ele está em Jerusalém, a última estadia dele em Jerusalém, na praça pública, que é quando ele vai ser preso, ele fala em hebraico, inclusive que já era a língua sagrada dele, que não era mais não era o siríaco, né? O aramaico. Ele fala: eu sou fariseu. Não esconde. E ele está cutucando Pedro. Está cutucando Pedro. Mas Pedro participou de outra escola. Pedro e os outros apóstolos participaram da escola junto com o mestre. Aí a gente vai para aqui, o Emmanuel vai nos mostrar o que estava passando na cabeça de Pedro, né? Barnabé querendo. Aí ficou dividida a igreja nesse momento. A igreja, né? Os judeus, que eram a favor de circuncisão, dos negócios, aquelas coisinhas básicas do judaísmo, Aquelas né? coisinhas. Básicas. Ficaram ao lado de quem? Paulo. E os outros, poxa, com muito respeito, os próprios gentios, né? Ao lado do Barnabé, né? Esperando todo mundo. E assim, a discussão começa, a gente fica esperando o que o mencionado ali, o questionado, reaja, né? Mas o Pedro ouviu a Joana de Ângeles, né? O homem de bem não age, não reage, age, né? Então é isso aí, vamos começar por aí então, tá? Digamos que é a experiência do tempo, né?
do tempo de luta e tal, você vai ficando cascudo, né? Tem que ficar, né? Eu acho que foi isso que pesou pro Pedro. Mas o Paulo, mesmo sendo um pouco polêmico, vai conseguir entrar no esquema. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Mas é assim, a intenção dele é boa, só que ele sempre se atropela na intenção, né? É muito apressado. É, Desde o início. Desde o é. início sempre foi muito apressado, né? Mas era ele. É dele que o Cristo precisou. Esse aí é o vaso escolhido, né? Então, um cara fuçador, né? Maluco mesmo, carava qualquer, né? Estevão, o próprio Simão Pedro, né? Seria capaz de fazer o que ele fez, porque a característica, cada um, né, de nós tem uma característica, né? Veio de uma família, uma casa, nenhum. O que houve com a Fran? Ele caiu lá. Deixa eu ver se a minha internet está boa aqui. Voltou. Não, tocou o telefone aqui. Ah, é? Vai vender madeira agora? É, pior que é. Então, cada um tem sua característica. E o pior que o cara sabe que de 7h30 às 8h30 não pode ligar para mim. Sabe demais, mas ligou, né? Mas Então ele tudo ainda não bem. sabe, tem que aprender. Eu não atendi, eu recusei. Bom, mas vamos lá. Então é isso aí, vamos começar por aí, né? Vamos lá. Começa nesses termos aí. Temos sim, Elisa, Tá. um direito. Vou começar em cima. Longe de se impressionar com a pergunta, o orador respondeu com a mesma franqueza. Temos sim um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço, por constituírem um bárato. A palestra do ex-rabino continuou rude e franca. De quando em quando, Barnabé surgia com uma parte, tornando a contenda mais renhida. Entretanto, em todo o curso da discussão, a figura de Pedro era a mais impressionante pela augusta serenidade do semblante. Ô, Elisa, Hum, esse teu livro está parando aí. Não tem tranquilo, não, depois do semblante? peraí. Deixa eu achar o Semblante semblante. tranquilo? Porque também lá atrás teve uma frase que você pulou também, ou não tem no teu Não, não livro. tem, tranquilo. Não Então, tem. está assim mesmo. Constitui o báraco escuro, de onde pude sair para as claridades do Evangelho da Redenção. Não, Mas tudo tá, bem, já falei. não tem Agora isso no tem, meu livro, pronto. não. Tá bom. Então, veja bem, qual a música? Quem responder a música vai ganhar mais 10 minutos de recreio hoje. Qual a música que Pedro estava cantando aí nesse momento? Fez muito sucesso. Tô nem aí, tô nem aí. Não é O nada. Pedro sabia cantar essa música? Não, sabia, velho. Por isso que ele Não. tem, né? Aquela famosa cara de paisagem cantando, tô nem aí, nada, ao contrário. O que Pedro fez aqui, o Emmanuel vai louvar, vai engrandecer, e nós vamos ver que realmente Pedro era o cara, viu? Era o cara. Vamos lá, então. Vamos lá. Naqueles rápidos instantes, o apóstolo Galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no campo de batalha espiritual pelas vitórias do Evangelho. De um lado, estava Tiago, cumprindo elevada missão junto do judaísmo. De suas atitudes conservadoras surgiram incidentes felizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém, erguida como um ponto inicial para a cristianização do mundo. De outro lado, estava a figura poderosa de Paulo, o amigo desassombrado dos gentios, na execução de uma tarefa sublime. De seus atos heróicos, derivava toda a torrente de iluminação para os povos idólatras.
É interessante que se a gente for fazer uma analogia àquela parábola, bodas de Caná, né, do vinho, né, porque nas festas primeiro servia o vinho bom, bebedava o pessoal, depois servia o vinho pior, né? E lá, como Jesus transforma a água em vinho, né, na parábola, né, o pessoal bebe e fala, ué, essa festa está ao contrário. Estão servindo o vinho melhor agora, né? Então, o que aconteceu? Foi servido um vinho bom primeiro. Isso representa o quê? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento, né, na parábola. Mas agora estão servindo um vinho melhor, que é o Evangelho. Tiago, tá? Nós vamos entender daqui a pouco também no pensamento de Pedro, porque ele era conservador, mas ele tinha os motivos dele, né? A gente sabe disso, tá? Então, Tiago está representando aí o quê? O primeiro vinho. Está representando o primeiro vinho. Paulo, né? Conforme ele fala aqui, né? Seus atos heróicos, né? Na execução de uma tarefa sublime, está representando o vinho novo. A água, Paulo representa bem isso, a água que se torna vinho. Né? Que, na realidade, ele, como fariseu, não era um vinho bom, era água, nesse caso, digamos, nessa interpretação, se a gente olha bem. Então, olha só a situação do Pedro. Pedro era judeu, gente. Era cristão, mas era judeu. Né? Ele vai perguntar agora, qual o maior? Alguém quer falar? Então vamos lá. Qual o maior, a seus olhos de companheiro que convivera com o mestre e dele recebera as mais altas lições? Naquela hora, o ex-pescador rogou a Jesus lhe concedesse a inspiração necessária para a fiel observância dos seus deveres. Sentiu o espinho da missão cravado em pleno peito, impossibilitado de se justificar com a só intencionalidade de seus atos, a menos que provocasse maior escândalo para a instituição cristã que mal alvorecia no mundo. Então vamos lá. Olha a dificuldade de Pedro aí. Se ele tomasse o lado de Tiago, o Tiago está fazendo isso para proteger a igreja, está nascente, está fraquinha, se não vai entrar em acordo com os judeus, vão destruir. Paulo não. Não, tem que espalhar informação. Os gentios são o nosso alvo no momento, porque Jesus falou que todos era para chegar a mensagem chegasse a todos do Oriente, do Ocidente, etc. Né? Então, se Pedro tomasse qualquer posição, poderia haver o primeiro racha na recém-formada comunidade cristã, que não era igreja, comunidade cristã. Aí ia haver divisões. Né? Infelizmente, o nosso mundo de hoje, esse mundo maluco que hoje nós estamos, dentro da própria doutrina espírita, está cheio de divisões. Espiritismo, tem lá em São Paulo, que é o quê? Espiritismo redivivo. Né? Aí tem aquela turma, Elisa, aquela lá do Aleixo, Sérgio Aleixo, é o Jesus fluídico? Não. Mas ele fala que aquilo é o espiritismo, tem um nome que dá, né, que nós já até... Quer dizer, tem várias correntes. Tem o espiritismo primitivo? O espiritismo cristão? Peraí, vou lembrar. Não, é outro nome. Vou lembrar. Enquanto eu lembro, eu vou falando aqui. Então, tem várias correntes, infelizmente, dentro da doutrina espírita. Gente achando que tem que voltar no início da doutrina espírita. Tá? Todo mundo de paletó e gravata, que era lá em Paris, né? E aí por diante. Né? Então, é histórico, Jesus histórico, não é isso? Histórico, é isso aí. Já outra corrente, entendeu? Aí vai, um monte, a gente está falando aqui. Então, Pedro, olha só, a missão de Pedro. A missão de Pedro era não deixar isso acontecer. Ele sentiu ali. E pediu a Jesus que Jesus lhe ajudasse. Coisa que todos nós devemos também. Poxa, se Pedro fez isso e deu certo, por que a gente não faz também?
perante os nossos problemas, né, no nosso dia a dia. Tá? Vamos lá ver a resposta do alto? Vamos. De olhos úmidos, enquanto Paulo e Barnabé se debatiam, tinha a impressão de ver novamente o Senhor no dia do Calvário. Ninguém o compreendera, nem mesmo os discípulos amados. Em seguida, pareceu vê-lo expirante na cruz do martírio. Uma força oculta conduzia-o a ponderar o madeiro com atenção. A cruz do Cristo parecia-lhe agora um símbolo de perfeito equilíbrio, uma linha horizontal e uma linha vertical, justapostas, formavam figuras absolutamente retas. Sim, o instrumento do suplício enviava-lhe uma silenciosa mensagem. Era preciso ser justo, sem parcialidade ou falsa inclinação. O mestre só um instantinho. A cruz, né? É isso? Não estou excomungando ninguém, não, viu? Estou mostrando a cruz. É o tal do vade reto, né? Não é nada disso, não. Nós temos a cruz. O que é que Pedro viu? A cruz. E esse madeiro aqui significa o quê? Está falando ali, uma linha horizontal. É o mundo. E esse aqui qual é? Vertical. Céu. Mundo. O astral. Espiritual. Tem que haver um perfeito equilíbrio. Aí vamos voltar para a pergunta 230, famosa pergunta 230 do Livro dos Espíritos. Vocês estão lembrados qual é? Desculpe. Hoje eu tomei muita poeira. Dos Espíritos pergunta se na erraticidade o espírito evolui, progride. Estão lembrados agora? Mas para progredir, a resposta que fala? É no mundo. Então, nós precisamos dessa linha horizontal, que nós estamos no mundo. Nós vivemos no mundo. Mas dessa linha horizontal, a gente vai o quê? Crescer com a vertical. Então, olha só o que Pedro pensa aí nessa hora, né? Então, era preciso ser justo, sem parcialidade, ou seja, nenhum ou falsa inclinação. Nem mundo, nem espírito. Eram os dois juntos, era a cruz juntas. O esforço de Jesus foi esse. Viva no mundo, não é isso? Mas se espiritualiza. Não é essa a proposta do cristianismo e da doutrina espírita? Viva no mundo. Nós somos do mundo. Mas nos espiritualizamos. Só que quando a gente chega aqui, essa linha horizontal é a linha, né, da preguiça, não é isso? Deitadinhos, confortáveis. E essa aqui não. Para subir, a gente cansa, a gente rala para subir, não é isso? Então, Pedro viu isso tudo, rapaz. Jesus inspirou ele. Legal, né? Querem falar alguma coisa? Eu não. Então, esse é o equilíbrio da cruz. Tá? E vários espíritos, tem várias obras espíritas falando sobre isso. Sobre a linha horizontal, a linha vertical, a linha horizontal, a linha vertical. Tem que haver equilíbrio. Nós somos do mundo. Por isso que tem até pergunta do livro dos espíritos sobre aqueles, né, que abandonam tudo, né? Como é que se fala? Tem um nome também. Eremita? Eremita, mas tem outro nome, que é aquele cara que vai lá para o alto. Eu esqueci até a pergunta. Acho que é lei de sociedade. Anacoretas, é isso? Aqueles que vão se isolam lá no topo do mundo e ficam lá orando, etc. Por quê? Eles acham que não pode se sujar com o mundo. Essa é a ideia deles. Eles não querem se misturar ao mundo. Mas sem o mundo ninguém sobe. É a lei de sociedade. Nós vamos estudar em breve o livro dos Espíritos. Está chegando, né? Mais uma pergunta chegar lá. Então, na lei de sociedade não, né? Na divisão em 10 leis, né? das leis divinas. Então, essa turma aí, que antigamente pensava assim, os padres que iam se isolar nos mosteiros, as freiras que iam se isolar, né? E com essa ideia, o mundo é sujo,
O mundo, né, emporcalha, o mundo não sei o quê. E, né, isso aí é o quê? Deve ser daí que vem chamar os outros de mundano, né? O mundano é o que vive somente do mundo, né? É isso aí. Mas a gente vive no mundo, a gente é mundano mesmo. Não, nós estamos mudando, mas buscando o quê? A evolução, o progresso, né? É a lei de progresso. Eu estou abrindo um livro aqui sem querer na lei de progresso, mas eu queria ver dessa lei de... Está falando aqui? Aqui, é a 767, tá? Isso aí, tá? Valeu, Jorge, valeu mesmo. Tá? Olha só, vou ler aqui rapidinho a 767, tá, Elisa? Tá, lê. Ó, é Conhecimento que contrário a... Tá, 767. É contrário à lei da natureza o ensiluamento absoluto? Olha só a pergunta, é isso aí que eu estou falando, aquela pessoa que foge, né? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Nós dependemos de nós. Né? Eu não dependo de eu. Tá? Aí tem a 768. Né? Procurando a sociedade, não fará o homem mais que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Ou seja, será que é justamente porque lá em cima fala que por instinto nós procuramos uns aos outros, né? Mas o Kardec, como sempre, cutuca, né? Então, mas existe algum objetivo de ordem mais geral? Essa já é a 768, tá? A resposta. O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola, ou seja, não progride. Não basta somente reencarnar, tem que encarar as provas. Tá? Então, essa questão dessas cruz aí, agora eu falo, né, Alice? Quando eu olho para a cruz, eu mesmo fico né, credo, cruz, é para mim, né? Eu sou uma vergonha. Está esquecendo dessa parte aqui, só está lembrando dessa. Né? O senhor está calado, Consuelo? Eu estou aqui. Mas eu fico pensando assim, ô Afrânio, Jesus, porque todo dia de manhã, né, quando eu saio, eu fico pensando nas coisas que você fala. Aí eu fico pensando assim, mas será que Jesus sabe quem eu sou? Sabe, tipo assim, eu não sou Edivaldo Franco, eu não sou Haroldo, e tem 300, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, né, uma coisa assim. Eu sou tão pequenininha, eu sou uma formiguinha, né? Eu não estou duvidando dos espíritos amigos, né, de tudo isso, mas o próprio Jesus, a Nossa Senhora, eles sabem quem eu sou? Bom, Consuelo, eu pelo menos eu sei quem você é, tá? Já é uma coisa. Se lembra no Evangelho de Mateus? Tive sede, deste-me de beber, tive fome, deste-me de comer, estava nu, me vestiste, estive preso, foste me visitar, estive doente. Está lembrado disso? Aí o que é que os discípulos perguntam? Senhor, quando aconteceu isso? Quando é que nós fizemos isso? Porque eles não se lembravam de ter feito isso. Eles se lembram da resposta de Jesus, Consuelo? Quando fazem aos irmãos pequenos, fazem para mim, é essa? Essa é a resposta. Porque, veja bem, o Divaldo, tá? É cascudo. Divaldo já passou por muitas boas também para chegar onde está. E ele não vem agora fazer uma reencarnação. Ele, né, não veio fazer uma reencarnação simples. Ele veio uma reencarnação difícil, tá? De resgate. Resgate, o Divaldo é. Resgate. Haroldo Dutra, ele mesmo já falou umas 2 ou 3 vezes. Algo de fariseu tem.
Entendeu bem? Então, Sim. esses grandes nomes que a gente acha que Jesus está olhando mais para eles que para nós, tá? Tá? Porque eles precisam mais do que a gente. E um dia, quando a gente começar também, né, a apontar, sinal que nós estamos em condições dos maiores resgates. Tá? Não posso falar Chico Xavier, que realmente eu não sei bem a história do Chico. A gente vê um monte de coisas sobre a vida passada do Chico, mas nenhuma igual do Divaldo. Divaldo, ele foi a Eminência Parda. Já ouviu falar da Eminência Parda na França? Não. Viu os filmes Três Mosquiteiros? Sim. Que o Conde Richelieu Sim. encarava o rei? Quem ficava, você se lembra não que o Conde Richelieu via alguém na escuridão assim, chegava no ouvido dele, não mostrava a cara do sujeito? Falava no ouvido. É. Se lembra disso? É o Eminência Parda. Hein? Se lembra do Eminência Parda agora, não lembrou? Sim, sim. Divaldo, depois, não feliz da vida, foi ser um grande médico de efeitos físicos, D.D. Home. E o Kardec elogiava esse médico. Né? Não o conhecia, mas via os feitos dele, levitação, não sei o quê. Né? Aí Kardec desencarna. D.D. Home, do nada, em vez de ficar calado, que nem tinha contato com Kardec, ele apareceu em sonho para mim, falando que estava arrependido de ter lançado essa tal dessa doutrina espírita, o espiritismo. Aí Divaldo reencarna de novo como médium para divulgar quem? A doutrina que ele. Só que tem um detalhe que o Divaldo, no finalzinho, está deixando a pensar. E há uma história aí, que o Divaldo, quando reencarnou, que eu acho que a Joana, um dos primeiros contatos, falou: olha, você nunca fale nada fora da doutrina espírita. Você tem que divulgar somente a doutrina. Esqueça Eu andei ouvindo ele falar algumas opinião pessoal. Esqueça. Tá? Bom, mas deixa eu falar, o problema não é nosso, é dele, né? Eu ouvi. Eu sei do que você está falando. Entendeu? Porque são reencarnações que aparentemente Gandhi passou por tantas bravas também, né? Mas era um espírito mais iluminado. Tem um suporte maior da espiritualidade? Sim, isso vem com uma missão grandiosa. Um dia nós teremos também. Mas você não respondeu a minha pergunta. Qual é a pergunta? Jesus sabe quem eu sou? Nós somos os pequeninos, que esses aí, que deram de comer, deram de vestir, trouxeram para. Entendeu bem? O Divaldo nos dá de comer, o alimento espiritual, o Haroldo, entendeu? Nos levanta, a gente às vezes está meio caidinho e tal, ouve uma palestra, poxa vida, né? Sim, o que você está falando assim, eu estou entendendo. Nós temos a proteção, ninguém está sozinho. Não. Nós somos ajudados o tempo todo. Né? Por quê? Porque Jesus não nos deixou sozinhos. Nós temos toda uma proteção. Eu sim. sei disso. Mas o que eu estou falando, por exemplo... Quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Ele estava presente vendo. Essa é a resposta. Eu estou vendo, estou assistindo tudo. E não pensa que ele vai passar a mão de cabeça de ninguém, não. Que aqueles que estão fazendo isso estão fazendo simplesmente nada menos que a sua obrigação com você. Assim como vai chegar a nossa vez. Deu para entender agora? Tá certo. Ou não entendeu ainda? Não, entendi da forma que você colocou. Eu entendi. Eu sei o que você está falando. O nosso resgate mesmo não chegou ainda. Né? Nós estamos nos preparando para o resgate mesmo, como o Divaldo está tendo agora a oportunidade de resgatar tudo que ele fez. A importância, não é que a importância dele seja grande, é porque o resgate dele o faz importante para melhorar. Sim, eu entendi o que você falou. E nesse ponto ele fica mais visado. Eu entendi. Vou só falar mais uma coisinha. Os médios de cura fazem um trabalho maravilhoso. Né?
infelizmente, a maioria deles dá uma vacilada no final. Já reparou isso também? Tá, é. No livro Emmanuel, que foi lançado em 1938, um dos primeiros do Chico, o Emmanuel fala sobre isso. Que os médios são pessoas que vêm resgatar, né, grandes, maiores resgates que o normal, tá? E que é como se fizesse duas vidas em vez de uma, ao mesmo tempo. Ou seja, vai ganhar mais tempo, com a mediunidade. E os médios de cura são os piores, os mais culpados lá de trás. Esses precisam resgatar muito. Aí vem a rapaziada do resgate, de muito, precisa de muito, cura muita gente, você ganha muito ponto, mas chega no final, né? Eu acho que só o Zé Arigó que saiu bem no final, né? O Écio Queiroz, esse rapaz agora, o Rubens, não sei quem, estou falando do Dr. Fritz, né? Sim. É? E aí vai por diante, esse João de Deus. Não estou criticando eles. Estou falando que, infelizmente, eles fizeram um bom trabalho, mas tinha que se segurar. Mas eles vieram com a missão de muito resgate. Tá? Os médios de cura são altamente devedores e precisam de muito apoio, tá? Muita ajuda da espiritualidade, tá? Né? Que se propõem. Mas não é fácil. Ok? Ok, ok. Elisa, quer falar algo? Não. Não? Então Não. vamos embora. O mestre amara todos indistintamente. Repartir os bens eternos com todas as criaturas. Ao seu olhar, compassivo, magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Experimentava agora singular acuidade para examinar conscienciosamente as circunstâncias. Devia amar a Tiago pelo seu cuidado generoso com os israelitas, bem como a Paulo de Tarso pela sua dedicação extraordinária a todos quantos não conheciam a ideia do Deus justo. Então, olha só, Tiago tinha sua parte no negócio. É o que ele está falando aqui, né? Esse cuidado deve ter, inclusive, atraído muitos israelitas para o cristianismo, com certeza. Né? Ele evitou tumultos, evitou mesmo guerras, né? Guerras que eu falo assim, né? Chegar a pontos, né? Quer dizer, ele estava fazendo a parte dele, aparentemente, né? Mas, e Paulo a dele. Então, Jesus amara a todos, que está falando. Então, Pedro, no seu pensamento, falou: bom, é isso que Jesus está falando. Vou amar os dois. Não vou entrar nessa aí, não. Vamos lá. O ex-pescador de Cafarnaum notou que a maioria da assembleia lhe dirigia curiosos olhares. Os companheiros de Jerusalém deixavam perceber cólera íntima na extrema palidez do rosto. Todos pareciam convocá-lo à discussão. Barnabé tinha os olhos vermelhos de chorar e Paulo parecia cada vez mais franco, verberando a hipocrisia com a sua lógica fulminante. Nossa, hoje, quando eu cheguei aqui, encontrei com o porteiro, ele me falou um negócio. Eu estou lendo isso aqui e me lembrei que eu falei para ele: antigamente a gente tinha aquela história do cabelinho de um, cabelinho de outro. Você sabe dessa história? Na Não, escola? Não. Quando não. tinha um pessoal querendo que os outros brigassem. Olha só, coisa de moleque da época. Hoje não existe mais isso, né? Queria que dois moleques brigassem. É o que está acontecendo aqui. Só que não são moleques, são homens, né? Mas dois moleques brigassem. O que é que fazia? Puxava o cabelo de um, que irrita, né? Puxar o cabelo. Aí puxava o cabelinho de um, puxava o cabelinho do outro. Aí botava a mão no meio e falava: quem cuspir aqui tá xingando a mãe do outro. Olha só que ideia. E quando os Que dois se coisa, preparavam, hein? tirava a mão. Aí o pau comia. Não, isso era normal mesmo. Isso é a minha geração, né? Na minha não tinha isso, não. Você que não sabe. Não, na minha o pessoal cai na porrada sem nada. Sem cair, brigava na Não, porta da escola sem motivo. não, mas isso aí é porque quando ficava só naquele negócio e não brigava, eles forçavam a briga. Né? Veja bem, é o nosso instinto ainda animal, né?
O seu nome? Queria É ver isso a aí. confusão, queria ver o circo pegar fogo, é isso. Aí tinha que atiçar o negócio. Não, na Atiçava. minha época eu nunca vi isso, não. Só brigavam porque brigavam mesmo, que eram bobos mesmo. Eu era um, viu? Mas vamos lá. Ah, meu Deus do céu, olha só o tio da pessoa. Pois é. Então, essa questão, os caras estavam querendo briga, né? Quem estava lá, principalmente quem? Os judeus, que gostavam da arenga, né? A palavra bonita, arenga. Vamos lá. Amante da confusão, digamos assim. O apóstolo preferiria o silêncio, de modo a não perturbar a fé ardente de quantos se arrebanhavam na igreja sob as luzes do Evangelho. Mediu a extensão da sua responsabilidade naquele minuto inesquecível. Encolerizar-se seria negar os valores do Cristo e perder suas obras. Inclinar-se para Tiago seria a parcialidade. Dar a absoluta razão aos argumentos de Paulo não seria justo. Entre a cruz e a caldeira, hein? Procurou arregimentar na mente os ensinamentos do mestre e lembrou a inovidável sentença: o que desejasse ser o maior, fosse o servo de todos. Esse preceito proporcionou-lhe imenso consolo e grande força espiritual. É muito forte esse conceito aí, né? Quem quer ser o maior, seja o servo de todos. Ou seja, lembre-se que não está aqui para usufruir, sim para servir. Né? Aí a gente lembra qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo com a si mesmo. Então, para amar, tem que também saber o que? Servir. Tá? Respeitar, acolher. Tem tanta coisa nesse conceito aqui, né? Para ser o maior, né? Aí a gente vai ver. O Chico Xavier foi um que deu muito exemplo disso para a gente, né? Muito exemplo mesmo, muito. Né? E a gente vai ver no outro aí. Estou falando do Chico, que é mais ligado a gente, né? O Chico serviu a todos. E não quis ser o maior em momento algum. Né? Mas, como diz, o exemplo arrasta, né? Nós sempre, né, o julgamos maior. E não é. De fazer aquilo por amor, né? Sentia vontade de fazer, né? Sentia bem fazendo. Ficava alegre, contente, né? Consolar principalmente aquelas mães, né? Então é isso aí. Quem fica o maior, veja bem, não significa ser servil, tá? É servir dentro de uma ética, de uma moral. Tá? Não é como a gente pensa. Aí nós já vamos falar o quê? Do beato da Sexta-feira Santa, né, Vitor? É ser servil, não é ser servo. Né? É. Quando desce a escada, chuta tudo. É. Vamos lá? A polêmica ia cada vez mais ardida. Extremavam-se os partidos. Parecia até político, né? A Assembleia estava repleta de cochichos abafados. Era natural prever uma franca explosão. Tinha tudo para virar confusão mesmo. Eu? Simão Pedro levantou-se. A fisionomia estava serena, mas os seus olhos estavam orvalhados de lágrimas que não chegavam a correr. Valendo-se de uma pausa mais longa, ergueu a voz que logo apaziguou o tumulto. Irmãos, disse nobremente, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão das minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Bom, o que vocês acharam dessa resposta de Simão Pedro? Acima de todos. Aí. No topo do topo.
Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Então, se mostrou como quem? Né? Como o Igual a maior. todo mundo, Né? né? Só que Igual esse é a o maior que todo a gente mundo. se reconhece, né? Isso. Isso. Né? Eu sou fraco como todo mundo é. E no final ele fala: submetam-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Passagem do Evangelho. Atire a primeira pedra, né? Porque todos nós estamos cheios, né? Somos imperfeitos. Então, fala para todos aqui o seguinte: faço um questionamento na consciência do que é certo e errado realmente, não sob ponto de vista. Realmente ele mostra que ele aprendeu muito, né? Muito. Mostrando a grandeza dele, né? E à toa que Jesus também, né? Contava sempre com ele, né? Era ele, João e o Tiago, o próprio Tiago, né? Com eles três, né? Sempre que Jesus em algum lugar, os três estavam juntos, né? Bom, E aqui quer falar? pelo próximo parágrafo, você percebe que as pessoas ficavam esperando uma resposta ao nível da contenda que estava tendo. Porque, olha só, a estupefação foi geral. Então, todo mundo ficou com a resposta dele. Compreendendo o efeito, o ex-pescador concluiu a justificativa dizendo: reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me as vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. O pessoal achava que ele ia sair para a luta, botar a luva de boxe e... Essa luta é o UFC, sei lá, nem sei o nome, nunca vi. Ultimate Fighter. Proíbem briga, é isso que eu acho engraçado. Proíbem briga de galo, é proibida briga de galo. Deixa dois homens se matar no ringue, gente. Não, tudo bem, briga de galo também é errado, mas, né? Se a gente for olhar. Mas porque aí muita gente ganha dinheiro, é diferente, né? Muita gente ganhando dinheiro nessa história. Muita gente mesmo. Não é pouca, não. Não é pouca, não. Não é pouca, não. O negócio é muito grande. Vamos lá. É isso aí. A assistência estava assombrada com um desfecho imprevisto. Viu como ele estava esperando que ele fosse participar da briga? Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso em represália. Esse é só mais um para discutir, né? Ninguém conseguia recobrar-se da surpresa. O evangelho deveria ser comentado pelo apóstolo Galileu, mediante combinação prévia, mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclamou muito sereno: peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. Não é você que gosta de falar muito? Faz esse favor aí, tá? Continua falando. Mas do Evangelho. Vê se tu aprende. Volta a falar do assunto que interessa. E o que é mais interessante é que o Emmanuel faz questão de botar aqui as anotações de quem? De Levi. Né? Porque, de acordo com os estudiosos gerais, aí o primeiro evangelho é o de Marcos, tá? Os outros foram copiados, tirados de dentro do evangelho de Marcos. E assim, o que se falava, os comentários que tinha, né? Que acrescentaram a eles para serem maior. Porque o de Marcos é o menor evangelho. Mas Mateus não é, né? O primeiro evangelho é o de Mateus, eu Levi, não é isso? Mas para os estudiosos, o primeiro é o de Marcos. E, aliás, eles adoram mais o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, pelo que eu entendo, ele é o mais judeu que tem, tá? Você pegar ele é mais... Tanto que nossos irmãos evangélicos também preferem. Tá? A carta de Paulo que eles tanto gostam é aos Gálatas, que é essa que até que Paulo fala que
admoestou Simão Pedro, está lá na Carta aos Gálatas, tá? Mas não dá muita coisa também, muita coisa não, né? Falando sobre esse assunto. Quer dizer, tem porquê. Lutero, o Evangelho para Lutero se resumia a Carta aos Gálatas. E um pedacinho de outras cartas. Tem lá, mas a Carta aos Gálatas. Bom, são pontos de vista, né? Que ninguém pode falar nada. Mas o Emmanuel faz questão de botar aqui anotações de Levi, como se naquele momento só existisse qual evangelho? Levi, Mateus. Né? Por isso que não se assustem quando você ouvir isso na rua, tá? A fonte Q, Kelly, da onde sai todos, tá? Quando vocês ouvirem falar a fonte Q, é o Evangelho de Marcos, da onde saem os outros, tá? É uma palavra alemã, Kelly, é a fonte. Estranho. É. Vamos lá? Seres humanos. Não obstante, o constrangimento natural, o ex-rabino considerou o elevado alcance daquele pedido. Renovou no ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente e, em um formoso improviso, falou da leitura dos pergaminhos da Boa Nova. Isso ele era Agora, bom, né? isso ele era excelente, interpretação, né? Muito bom. Agora, olha só o que Emmanuel faz questão de falar aqui agora, que isso aí é uma coisa que a história não sabe. A história não sabe disso. Essa informação está aqui nesse livro. Nesse livro. Tá? Esse livro, todos que leram... Vocês já ouviram falar da irmã Aila Pinheiro? Que fazia muita palestra com o Divaldo antigamente? No início, Divaldo não, desculpe, do Haroldo Dutra. Quando vocês quiserem, bota a irmã Aila aí na internet, a Aila Pinheiro. Ela é uma freira católica, anda a rigor e dá palestra em centro espírita, e arrebenta. É a maior conhecedora de cartas de Paulo, tá? Ninguém conhece cartas de Paulo no Brasil, e talvez no mundo poucas tenham conhecimento à altura dela, porque ela foi praticamente criada dentro da Igreja Católica, tá? Ela é do Piauí, mas foi para Fortaleza quando era jovenzinha para ser freira. E o cara que era o padre lá na época se chama, acho que é um convento, Nova Jerusalém, um negócio assim. Sei que elas se chamam Irmãs de Jerusalém, as freiras desse convento. Era um príncipe, não sei se é belga ou sueco. E quando chegou ao Brasil, ficou tão triste com o que viu aqui, principalmente lá em Fortaleza, que ele voltou para a terra dele, se desfez do título, deixou com os pais, né? Veio para o Brasil, se tornou padre, veio para o Brasil, e o que aconteceu? Esse homem falava vários idiomas e estudava muito, tá? Aqueles livros mais antigos, que ela tem tudo lá, né? Os livros em hebraico, em aramaico, em árabe, né? E ela aprendeu com ele. Imagine esse homem também, como não devia ser, né? Esqueci o nome dele também, que eu tenho até DVD dela aí, tá? Eu gostei tanto, porque realmente ela é fora de série. Né? E é católica, tá? Agora vamos ler o que o Emmanuel fala, que já vai dar hora, para a gente semana que vem continuar no outro negócio. A atitude ponderada de Simão Pedro. Salvar a igreja nascente. Considerando os esforços de Paulo e Tiago no seu justo valor, evitara o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. À custa de sua abnegação fraternal, o incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva. E nem mesmo a referência leve de Paulo na Epístola aos Gálatas, a despeito da forma rígida, expressional do tempo, pode dar ideia do perigo iminente de escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. Então, um fato que nós sabemos, tá? Mas isso não está nos livros de história, né? Ninguém teve assim como chegar acesso a essa informação, tá? Quase que houve um racha, tá?
no início do cristianismo, da divulgação do cristianismo. Foi esse dia aí que Pedro soube contornar. Né? Ainda bem, né? Ainda bem. Né? E nós já tivemos, depois do racha, quando houve a igreja se tornou católica, né? A igreja católica, né? Que houve aquele racha com a igreja do quê? Do Ocidente, que fala nele, do Ocidente, né? Ortodoxa. A igreja católica ortodoxa, que é aquela parte lá da Europa, da Ásia, né? Com a do Ocidente. Somos nós. Fomos católicos ou não fomos, mas a igreja daqui do Ocidente, né? E houve um racha lá atrás da igreja nascente, né? A igreja católica nascente. Aí na doutrina cristã não houve racha, graças a Deus. E a gente fala muito em religião cristã, mas na realidade, tá, se a gente olhar o pé da letra, é doutrina cristã. Jesus não fundou religião nenhuma, igreja nenhuma. Ele pregou a religião e exemplificou a religião, é diferente. A gente pensa logo em templo, 4 paredes e tal. Não, Jesus não fez isso. Né? Jesus trouxe a doutrina para a gente. Nos doutrinou. Alguém quer falar? Então, a próxima semana vai ser hoje, dia 28. Vai ser dia 4 ou 5 de abril. 4 de abril. Se eu Vai tiver errado, passar que a reunião terminou em tem novos atritos. Nós, todo mundo com a cabeça baixa assim, olhando assim de rabo de ouro, né? Aí, só faltou o Pedro dizer, agora aperta a mão dele. Aperta a mão dele. Abraça. Vamos terminar com essa confusão. Um aperta a mão do outro e acabou a briga. Foi feio o negócio, né? E o Emmanuel fez questão de ressaltar isso. Então, eu estava falando da irmã Ilha, e ela leu esse livro e ela adorou o livro. Ela falou, numa das palestras dela, sobre esse livro realmente tem muita informação, né, que não está, como fala o Haroldo, né, um make-off do Atos dos Apóstolos. Né? Está tudo aí, explicadinho para a gente. Isso é muito legal. Aí nós vamos entender lá na frente porque o Atos dos Apóstolos é bem também tá espremidinho. Tá? Só vem as coisas bem. Né? Não vem muitos detalhes, não vem detalhado. Bom, propaganda agora, né? Então, segunda-feira, libertação. Vamos ajudar a cuidar da Margarida. Quarta-feira, Livro dos Espíritos, a pergunta 646, né? Nós lemos a 646, né, Elisa? 646. Depois vem 647, 648, acaba aquela parte, 646. E semana que vem vamos continuar agora, né? Onde nós paramos, no Paulo Estevam. Ok? Então agora eu vou desligar